Agora nós temos também o item 141, também do conselheiro Sami Wurman, interessado ao município de Cosmópolis. Eu convido o doutor Leandro da Rocha Bueno para que ocupe a nossa tribuna. Cumprimento o doutor Leandro e passo a palavra ao conselheiro relator, doutor Sami Wurman. Senhor presidente, são contas anuais de 2023 da Prefeitura de Cosmópolis. Os principais apontamentos da fiscalização referiam-se às falhas na auditoria operacional, gestão de pessoal, superando o teto de gasto, gestão de encargos sociais e desequilíbrio fiscal provocado por déficit da execução orçamentária e financeira. DIP foi pela emissão de parecer desfavorável, bem como MPC. MPC destaca o resultado ruim do IEGM, controle interno deficitário, desacerto no planejamento, educação, saúde, déficit na execução orçamentária, alterações do programa inicial, déficit na execução financeira, incapacidade de quitação de dívidas de curto prazo e aumento da dívida de longo prazo. O MPC também aponta falta de fidedignidade dos dados informados ao ODESP, falha na contabilização de precatórios, superação com limite de despesas de pessoal, etc. Os autos já constaram da pauta, foram retirados em sessão de 5 de agosto e agora retornaram. Esse é o relatório. Tem a palavra o doutor Leandro. Excelentíssimo senhor presidente, senhor conselheiro Sidney Stanislaus Beraldo, excelentíssimo conselheiro Maxwell Vieira, excelentíssimo senhor substituto conselheiro Max Wurman, excelentíssimo representante do Ministério Público de Contas, senhor secretário-geral, a todos que assistem, recebam meus cumprimentos. Estamos aqui a tratar das contas de 2023 do exercício de Cosmópolis. Antes de adentrar aos pontos sensíveis relatados pelo nobre conselheiro, é importante ressaltar que a própria fiscalização pontuou, reconheceu como regulares a aplicação dos percentuais constitucionais da educação e saúde, educação 42,65%, saúde 23,18%, aplicação de 100% dos recursos do Fundeb, inclusive com valorização dos profissionais de educação básica, pagamento integral do RPV, repasse à Câmara Municipal e ausência de irregularidades nas receitas e despesas, né? O primeiro ponto que entendemos ser importante é o resultado orçamentário financeiro, e sobre este aspecto, Excelência, gostaria de argumentar que existem 3 pilares que denotam que o resultado das contas em exame merecem ser ponderados com cautela, que é a queda da arrecadação de ICMS, né? Os ajustes nos resultados de 2023 e os resultados positivos de 2024. Excelência, o resultado de 2023 não decorreu de má condução das contas públicas, mas por situações extraordinárias, como a queda na arrecadação do ICMS de 5%, que gerou uma arrecadação a menor de R$ 2 milhões, fenômeno que atingiu mais de 2.600 municípios no Brasil, acumulando um déficit agregado de 18 bilhões de reais em todo o país, realização de obras emergenciais, né, no município, a ponte do rio Baguá, e que teve uma estrutura abalada, ocasionando uma obra emergencial de 5 milhões de reais, sendo que, à época, havia uma dotação orçamentária de R$ 1 milhão para contingências emergenciais. No exercício em exame, a administração municipal editou um decreto municipal de contingência de gastos, né, o decreto 6.009/2023. E outro ponto que entendemos ser relevante para a apreciação de Vossa Excelência é quanto à evidência de que a fixação da despesa foi em R$ 373.989.000 e a execução ocorreu em R$ 340 milhões, o que, né, representa uma economia orçamentária de R$ 33 milhões, o que revela prudência, né, do gestor público na condução das contas públicas. Além desses fatores, o que deve ser considerado também, entendemos ser relevante, é a questão da existência de superávit financeiro em 2022, na ordem de R$ 10,8 milhões,
o cancelamento em 2024 de empenhos processados e não processados, na ordem de R$ 5,2 milhões, e empenhos vinculados a convênios estaduais e federais, né, superiores a 7,2 milhões, que não oneraram os cofres públicos em 2023. Né. Com esses ajustes, o déficit orçamentário cai para 24,4 milhões e o resultado financeiro para negativo, né, 22,2 milhões. E o mais importante, a Prefeitura tinha um saldo financeiro de 22 milhões no seu fechamento, o que revela uma situação suficiente para equilibrar as contas. E a prova que se tratou de uma questão pontual e não estrutural foi que, em 2024, ocorreu um superávit orçamentário, né, de R$ 60 mil, 0,6%, e uma redução drástica do déficit financeiro, confirmando, né, que tratou-se de uma questão pontual, superado com responsabilidade pela administração. Então, Excelência, são essas questões quanto aos apontamentos da fiscalização ao déficit orçamentário e financeiro. Outra questão que entendemos relevante é a questão de despesa de pessoal, né? Realmente atingiu o teto em 2023, porém, nos termos do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi reconduzido e apontado no relatório de 2024. Né? Então, por esse motivo, também pedimos que não seja emitido um parecer desfavorável, que seja reconduzido, né, em vista da recondução, que seja afastada, como uma recomendação. O apontamento quanto ao controle interno, né, cumpre aqui informar que a Lei Municipal 4290 de 2022, ela criou o controle interno, né, instituiu formalmente, determinando que fosse exercido por servidor efetivo. Isso ocorreu em 2022, tratando-se das contas de 2023, né, não houve a realização de um concurso, porém, o cargo foi ocupado por um servidor público efetivo, com curso superior, e que desempenhou as funções de controlador interno com muita eficiência, gerando relatórios, participando de reuniões com o prefeito, com os gestores. Né? Aqui, Excelência, os apontamentos da fiscalização são de caráter formal, não há nenhum apontamento de caráter material. Né? Outra questão também apontada são as alterações orçamentárias. As alterações orçamentárias ocorreram dentro dos limites previstos na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Os decretos municipais que expedidos somaram 16,55% das receitas arrecadadas, abaixo do limite de 20% previsto na LDO, e as demais alterações decorreram de créditos suplementares previstos na LOA, que não modificaram a estrutura orçamentária. Esta Corte de Contas ela vem apontando essa situação, contudo, há julgados deste tribunal, no exercício de 2023, em que as alterações de vulto orçamentárias são levadas ao campo da recomendação. Cito como exemplo aqui o julgamento proferido pelo nobre conselheiro Renato Martins Costas, no TC 4234, 989-23, do município de Laranjal Paulista. Né? Então, aqui eu peço que seja aplicada a mesma métrica que foi aplicada já por este tribunal. Outra questão importante que julgamos também, relatada pelo nobre conselheiro, é a questão dos encargos sociais. Houve realmente atraso de 2 parcelas no exercício de 2023, novembro e 13º salário, 2 competências. Tratou-se de uma questão pontual de liquidez do município, que o gestor preferiu dar continuidade às políticas públicas, pagando os fornecedores e os servidores, mas logo no exercício de 2024, essa situação foi resolvida, foi realizado um parcelamento com o Instituto Federal, e desde então o município vem honrando as parcelas, tanto é que, né, possui hoje o certificado de regularidade previdenciária. Né? Por essa razão também entendemos que desse tribunal, pedimos ao tribunal que não seja emitido um parecer desfavorável, né, por este motivo. A questão do IGM, né, o município vem desde do início, né, ostentando uma nota C atribuída pelo tribunal. Pedimos aqui que seja levada em consideração toda a questão dos exercícios de 2020, 21 e 22. Né? O município vem empregando recursos para melhorar essa situação, né, da operacionalização, da efetividade, né, da aplicação das receitas,
Contudo, no exercício de 2023, tendo em vista todo esse cenário, não foi possível. E o tribunal, né, aqui eu peço também que seja aplicado o entendimento que vem sendo várias vezes aplicado no tribunal, de levar essa situação em recomendação, né, para recomendação. Trata-se do primeiro mandato do prefeito, o terceiro exercício, né. E, Excelência, diante de todo o exposto, né, principalmente em relação aos déficits registrados pela fiscalização, né, e os ajustes demonstrados, né, em memoriais, inclusive, que não demonstra que tenha sido uma situação estrutural, né, inclusive apontado no exercício de 2024, com o superávit orçamentário, né, a queda do déficit financeiro, nós pedimos que seja emitido um parecer favorável à aprovação das contas. Obrigado. Muito bem, cumprimento mais uma vez o doutor Leandro pela defesa e devolvo a palavra ao conselheiro Sami Furman. Senhor presidente, eu já me encontro em condições de proferir meu voto, tendo em vista que os autos já constaram dessa pauta, a matéria já foi estudada, reestudada, inclusive os memoriais que foram apresentados, então eu passo ao voto. De fato, a questão do IEGM pode ser afastado, objeto apenas de ressalvas, tendo em vista que se trata do primeiro mandato, terceiro exercício de gestão do responsável. Mas a parte de encargos sociais e resultados financeiros é que realmente comprometem o ano, o exercício. Resultado da execução orçamentária, que trata da diferença entre receitas realizadas e despesas executadas, indicou um déficit de mais de 47 milhões, ou seja, de 16,36%, demonstrando que houve falha de planejamento, elaboração e condução do plano orçamentário. O resultado orçamentário contraproducente consumiu todo o saldo financeiro que vinha do exercício anterior, passando a negativos de mais de 47 milhões. Significa que ocorreu abalo na saúde fiscal de origem, a ponto de não ter recursos suficientes à quitação das dívidas de curto prazo, uma vez que para cada R$1 de dívida havia apenas 32 centavos a sua cobertura. Ademais, em proporção à receita corrente líquida, observa-se que o déficit de execução financeira ultrapassou os 30 dias de arrecadação, chegou a 65 dias da receita corrente líquida. A gestão de encargos sociais é adjacente e se soma à combalida saúde fiscal e à falta de planejamento, na medida em que a origem declinou do contingenciamento de despesas que deveriam ter sido determinadas na LDO para incorrer no atraso ou falta de recolhimento de despesas legais e previdenciárias. Despesas com pessoal atingiram 57,57% da receita corrente líquida, superando o teto fiscal de 54%. E considerando que a superação do teto fiscal no último quadrimestre de 23 e a falta de recondução nos 2 quadrimestres seguintes, conforme se extrai do relatório de instrução das contas de 2004, houve afronta ao que dispõe o artigo 23 da LRF, situação que desabona os demonstrativos em apreço. Destaco também que alguns dos itens, por exemplo, o caso do atraso dos encargos sociais, que eventualmente tenham sido corrigidos no ano seguinte, 2024, com pagamento eventual parcelamento, por conta do princípio da dualidade, não podem ser levados em conta. Estamos analisando o exercício de 2023, seja o que for que tenha melhorado no ano seguinte. Nesse ano que estamos examinando, 2023, ainda apresentavam falhas que maculam as contas. Não haviam sido resolvidos esses problemas e é esse ano que estamos vendo. Portanto, sou pela emissão de parecer desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura, ainda à margem do parecer. Também sou pela expedição de ofício executivo municipal, com recomendações necessárias, e ofício ao Ministério Público Estadual. É o voto que está em discussão. Em votação, aprovado o voto. Cumprimento o doutor Leandro. E passamos, então, agora